Boa noite a todos que nos acompanham também pela internet. É um enorme prazer, mais um evento pela ESA com esses grandes nomes que temos aqui na nossa região. Hoje tratando de um tema de muita relevância, principalmente nesse momento de crise sanitária que nós vivemos. Essa nova realidade que nos tomou de uma hora para outra e nos fez adaptar o nosso jeito de lidar com o processo. A doutora Tatiane é a magistrada responsável pela Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e outros anexos também, né, doutora? Outros anexos, Exatamente. Né? A doutora Karine Pastori é nossa diretora-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. O doutor Luiz Gustavo Tiso é o nosso coordenador regional do ESA aqui de Arapongas. Doutores, é um imenso prazer receber cada um de vocês aqui. Eu vou, em breve, tenho um compromisso, eu não posso permanecer todo o tempo na sala de reunião, né? Como o doutor Tiso e a doutora Karine estão aí mediando a sala de videoconferência, gostaria de passar a palavra, então, como se diz, né, doutor Tiso, vamos primeiro às damas, lá na sequência, a doutora Tatiane será aí apresentada, introduzida e poder falar livremente. Doutora Karine, palavra com você. Boa noite a todos, boa noite, Vitor, boa noite, doutora Tatiane, boa noite, doutor Luiz Gustavo. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço desde já a doutora Tatiane por se propor aí a fazer essa live hoje. Agradeço também a ESA pela parceria aí, né, na pessoa do professor Luiz Gustavo, doutor Luiz Gustavo. Estamos, como o Vitor referiu, nós estamos aqui hoje para tratar a respeito da pandemia, né? Uma questão aí que mudou a nossa rotina de um dia para o outro e também impactou muito na questão aí da vida das crianças, dos adolescentes e também das famílias. Então, nós convidamos a doutora Tatiane para inserir isso um pouco no nosso contexto, dividir as dúvidas, né? Saber como que está acontecendo a rotina aí, para nós mudou, como que está acontecendo no judiciário. E desejo a todos uma boa live, então. E é isso, passo a palavra ao professor Luiz Gustavo, doutor Luiz Gustavo. Muito obrigado, Karine. Obrigado, doutor Vitor. Boa noite para todos. É um prazer estar nesse momento compondo essa sala virtual com a presença de todos. Boa noite, doutora Tatiana. Tatiane, me desculpe. Eu fico muito feliz e cumprimento a doutora Karine por essa iniciativa. E também quero aproveitar o momento para agradecer a ESA, na pessoa do Gustavo, que está fazendo todo o suporte aqui por detrás de toda essa parafernália tecnológica, bem como a Rosane, que sempre atende a gente prontamente, o Rogério, toda a equipe da ESA que fica em Curitiba, na tentativa de promover a Escola Superior de Advocacia, viabilizando temas de excelência, boas discussões e aprofundamentos teóricos sobre assuntos que nos interessam, não só na seara prática, mas também no âmbito teórico. É um prazer estar com vocês. Agradeço mais uma vez a doutora Tatiane por ter aceito o convite e por nos ajudar a enriquecer a nossa noite e esse momento de discussão. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e que nós tenhamos uma boa noite de aprendizado e de crescimento. Doutora Tatiane, não sei se a Karine quer apresentar. Bom, doutora Tatiane. Posso iniciar? Doutora Tatiane. Pode iniciar. Só assim, para quem não sabe, doutora Tatiane é juíza da Vara da Infância, né, como o doutor Vitor comentou, da família, né, da família da infância. E doutora, fique à vontade. Sinta-se em casa. Então tá bom, gente. Boa noite a todos e todas aí. Eu quero agradecer imensamente o convite da doutora Karine, que é uma pessoa bem querida e tem uma grande atuação lá na nossa Vara da Família e Infância. Então, meu nome é Tatiane, eu sou juíza, né? Estou juíza titular lá da Vara da Família e Infância e muitos anexos da comarca de Arapongas, no Paraná.
Quero agradecer a presença do Dr. Luiz Gustavo também, né, o convite, vai nos auxiliar. Ele tem um ótimo trabalho também com a gente lá na Unopar, que atende a vara da família. E agradecer também o Dr. Vitor Almagida, que é o presidente da nossa subseção, né, dizer que realmente eu me sinto em casa, porque eu estou juíza, mas eu venho da carreira da advocacia, fui advogada, né, então me sinto bem feliz aí em participar desse evento da ESA, porque eu também participei de cursos da ESA, e agora me sinto uma privilegiada de poder ser convidada e poder estar falando com vocês sobre essas dúvidas que a gente está vivendo agora em tempos de pandemia. Então, a nossa ideia aqui hoje, né, vou pedir para o doutor Luiz, Gustavo e a doutora Karine só me falar do tempo, né, porque eu não consigo controlar isso, né, muito bem. Mas estamos aqui hoje, então, para fazer algumas reflexões, né, sobre essa questão da pandemia, né, do Covid-19, o impacto disso no direito de família. E aí, quando a doutora Karine entrou em contato, ela pediu para que eu, né, separou alguns temas para a gente poder refletir, debater. Lógico que não tem nem como a gente pensar em esgotar isso, nem falar em termos de aprofundamento doutrinário, né, seja pelo tempo, seja pela rapidez com que isso entrou nas nossas vidas. Mas vou convidar vocês aí junto comigo para que a gente reflita algumas coisas, depois a gente vai conversar aí com a doutora Karine, o doutor Luiz, e ouvir aí os nossos colegas que estão assistindo. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente conversar e que eu pensei de falar um pouco é uma coisa bem da área jurídica, que é sobre a natureza jurídica da pandemia, né? Eu não sei se a gente pensa muito sobre isso, porque isso entrou na nossa vida, a gente não teve tempo de processar, mas vou tomar aqui um conceito que eu peguei do professor Pablo Stolze, que, né, é bem conhecido aí para a gente da área do direito, e eu participei de um webinário da Infam, né, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, e ele falando sobre algumas questões da pandemia, falou da natureza jurídica, e vou trazer aqui ele falando que, lógico, que a natureza jurídica é de um caso fortuito desculpa, gente, é um evento de natureza, de caráter fortuito e força maior, né? E que é isso que a gente tem que pensar quando for aplicar, principalmente aí no meu caso, né? E no caso dos advogados que atuam no direito de família. Então, a gente vai usar muito lá, ele trouxe, né, o artigo 393 do Código Civil, principalmente o parágrafo único, falando lá do caso fortuito, da força maior, né, do fato necessário, com os efeitos que não é possível evitar ou impedir. Então, de fato, essa doença, esse vírus chegou na nossa vida e a gente não tem como impedir que ele entre nos nossos processos, nas nossas vidas, nas causas da vara de família. E aí isso impacta diretamente na questão dos nossos contratos, né, no nosso direito de família, principalmente na questão alimentar, que é o que a gente vai conversar um pouquinho. E aí, o ponto fulcral aqui na execução de alimentos, né? Porque todo mundo que atua na área da família sabe que, infelizmente, eu digo, o devedor de alimentos, ele só cumpre mesmo essa obrigação quando ele vem com aquela ordem de prisão, né? A prisão civil, que é a que a gente tem ainda hoje no nosso ordenamento, e com essa prisão ele se vê obrigado a fazer o pagamento dos alimentos. E aí, por conta dessa situação da pandemia, a gente acabou num momento de ter inviabilizado essa situação da prisão. Então, eu trouxe aqui, inicialmente, a gente teve no nosso Tribunal de Justiça aqui a desembargadora Ivanise Trates Martins, né, que é uma desembargadora que atua na nossa área da família também, que deu uma decisão no HC para que a gente não fizesse essas prisões, né, que não se fizesse a prisão em regime fechado, que a gente fizesse, então, no regime domiciliar, né, a prisão em regime domiciliar. Depois veio mais à frente o ministro do STJ, Sanseverino, né, no HC já coletivo, também recomendando aí, determinando que fosse feita essa prisão em regime domiciliar. Nós recebemos a recomendação do CNJ aqui, que é a recomendação 62, né, para poder manter nesses casos de prisão civil, que fossem, então, todas convertidas no regime domiciliar. E depois, finalmente, veio, então, a Lei 14.010, que veio tratar de algumas questões provisórias, né, para aplicação provisória no direito de família, e aí ela trouxe lá o nosso marco, está no artigo 15, isso, dessa Lei 14.010,
que até 30 de outubro, né, desse ano de 2020, a prisão que está lá prevista no 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, e ela seja feita na modalidade domiciliar. E aí, qual que é o grande entrave aqui? O que eu chamo todo mundo para refletir? E eu também tenho feito essas reflexões nas minhas decisões. Então, inicialmente, claro, como acho que a maioria dos operadores aí do direito, promotores, juízes, advogados, a gente converteu tudo isso de prisão civil em domiciliar, mas é lógico que, estando todo mundo num regime de isolamento social, né, a execuibilidade dessa prisão, ela não tem muita eficácia, né, porque, afinal de contas, o devedor vai ficar em casa, ou deve ficar. Trago aqui que o professor Rolf Madaleno diz que todos nós estamos aí numa situação de regime domiciliar, né, de distanciamento, então isso não teria eficácia, né, então a gente estaria premiando o nosso devedor de alimentos. E é nesse sentido que a gente precisa pensar em buscar em algumas alternativas. Eu tenho mantido, até por conta da lei agora, o regime domiciliar, mas tenho pensado muito em algumas situações, seja da suspensão dessa execução para um momento, né, posterior, a aplicação de outras modalidades, que a gente tem a possibilidade, então, de suspender um passaporte, o que também não sei se é eficaz nesse momento, suspender uma habilitação, né? Então, são alguns elementos que a gente precisa pensar para ver se a gente consegue trazer essa efetividade do pagamento dos alimentos que só a prisão civil trazia. E pensar também que colocar uma tornozeleira eletrônica numa pessoa que está devendo os alimentos, talvez não seja uma medida possível em todas as comarcas. Eu cito aqui a nossa, que a gente tem, né, essa possibilidade da tornozeleira eletrônica, mas ela ainda é limitada, então a gente acaba deixando isso mais para a seara criminal. E vejo isso como um entrave. A gente vai poder falar mais um pouquinho depois, então, né, dessa questão da execução, mas no momento o que a gente tem, até pela Lei 14.010, é essa situação do regime domiciliar. E aí, voltando lá, então, um pouquinho nessa situação da teoria da imprevisão, a gente teve um reflexo imediato também da pandemia para os nossos processos na guarda e na convivência, né? Então, eu mesmo no começo, logo nas primeiras semanas, quando a gente foi colocado aí de castigo, trabalhando em casa, no regime domiciliar, eu andei suspendendo as visitas e convivência, principalmente nas decisões iniciais, porque a gente não sabia muito bem como é que isso ia funcionar, mas depois assistindo alguns debates, participando de alguns webinários e tudo mais, e me informando, inclusive, sobre a pandemia, a gente consegue ver que não dá para simplesmente cortar, né, de forma abrupta essa vinculação dos pais e dos filhos, até para evitar a questão da alienação parental. E aí a gente precisa verificar mesmo essa questão da imprevisão, né? Então temos aí a pandemia, como é que isso pode ser feito? Então, o que a gente tem trazido para os processos da vara de família lá? Mantém-se a convivência, o pai e a mãe são responsáveis por organizar essa questão da segurança deles, do núcleo familiar, com máscara, uso do álcool gel, e aumentar esse convívio, como a gente está fazendo agora, né? Por meio de videoconferência, o Skype, o WhatsApp, alguns aplicativos que a gente tem aí que dá para usar para manter esse convívio. Trouxe aqui para a gente refletir também, que a gente não pode esquecer que no direito de família, a gente está tratando de relações privadas, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente lá no artigo 100, está no inciso 7º lá, que a nossa intervenção estatal e o Poder Judiciário, né, como órgão do Estado, a gente faz essa intervenção tem que ser mínima. Então, mesmo com a teoria da imprevisão, mesmo com a pandemia, a gente não pode esquecer que o juiz, né, o advogado, o promotor, a gente tem que lembrar que a família, ela pode se organizar da melhor maneira. Então, principalmente liminarmente, não sei se toca ao juiz simplesmente cortar esse convívio como se esse pai, essa mãe, enfim, esse núcleo familiar não tivesse condição de se organizar para resguardar a saúde de todos durante a pandemia. Eu achei interessante, vou citar aqui para os senhores, porque foi até uma advogada que falou, né,
no dia 28 de abril de 2020, eu participei também pela Escola da Magistratura aqui do Paraná de uma palestra, e é a doutora Ana Carla Varmachuk Matos. Ela participou dessa palestra, coordenada pela juíza Carolina Fontes, e aí ela citou, né, de repente, sugeriu, e eu achei bem interessante e quero trazer para a gente conversar, que de repente os pais, nesse período que os filhos estão todos aí, né, longe da escola, eles poderiam trocar, então, esses períodos de férias, de maneira que uma criança, o adolescente, permanecesse um tempo maior com um e depois com o outro, evitando esses grandes deslocamentos. Isso evita até, inclusive, a questão da alienação parental, então eu acho importante a gente, de repente, ter essa criatividade, né, de buscar alternativas aí para esse convívio. Aí a gente pensou em pontuar também um pouquinho como é que está sendo a atuação do SAI, né, que para a gente, aqui em Arapongas é o SAI, Serviço de Apoio à Infância. Em alguns lugares a gente tem o NAI, em outras comarcas, em outros tribunais, são as equipes multidisciplinares. Então, para fazer hoje a nossa live, eu conversei um pouquinho com as nossas psicólogas, né, a Fernanda e a Juliana, e também com a nossa assistente social, a Érica. E aí, o que elas me relataram, quais são as dificuldades? A gente mantém os atendimentos, né, está sendo feito por WhatsApp, por telefone, tanto com os processos que já estão em trâmite, quanto em relação aos que estão entrando. Elas me noticiaram uma situação que eu vou colocar aqui, que não sei se por conta da pandemia e da dificuldade que a gente tem vivido, ao contrário do que a gente pensa, as famílias estão buscando de forma menos recorrente o SAI, né? Como se essas pequenas picuinhas, até por conta do que a gente está vivendo, elas parecem que estão sendo deixadas de lado. Então, as pessoas têm buscado o SAI, mas de uma maneira um pouco mais tranquila. E, da mesma forma, a assistente social, a Érica, também mencionou, né, que ela tem feito esses atendimentos por telefone, né, depois eu preciso deixar os telefones aqui, que elas pediram, e aí o que elas sugeriram, inclusive, isso acho que vale muito para os advogados, de inserir nas petições, doutores, o telefone e o e-mail de quem tiver, para que o SAI, né, a psicóloga, a equipe, a assistente social, possa fazer esse contato. É claro que a gente sente falta desse contato presencial, mas elas têm conseguido, através dessas mídias, fazer os atendimentos, né? Então, isso tem resultado, a gente tem recebido relatório nos processos, o trabalho não parou. Eu acho bacana a gente dizer um pouco disso. E a Érica está usando, inclusive, aqui uma coisa que está disponível no nosso tribunal, que é aquele sistema do Siga-me, né? Então, ela deixou o telefone e a gente consegue ter contato, então as partes conseguem ligar e ter contato com assistentes sociais. E aí, por fim, né, já me colocando já para o final, até para abrir para a gente poder conversar, a doutora Karine me perguntou sobre os divórcios, né? Como é que tem sido o impacto disso nesse período aí de pandemia, e aí eu pedi para a nossa chefe de secretaria lá, Juliana Ferreira, fazer um levantamento rápido aí desse período nosso. E aí, para surpresa, acho que minha e também dos senhores, vou passar aqui os dados, né? Mas, por incrível que pareça, em 2019, de março até junho, nós tivemos 120 divórcios distribuídos. E no mesmo período, março até dia 25 de junho, que, né, até a data de hoje, nós tivemos 78 divórcios distribuídos, ou seja, nós tivemos mais divórcios distribuídos em 2019 do que agora nesse período de pandemia. É lógico, né? O que a gente pode imaginar sobre isso? O que isso nos traz a reflexão? De repente, essa sensação de que aumentou o número é porque a gente está vivendo, né, talvez recebendo informações da mídia de pessoas que estão vivendo uma situação de crise, está mais difícil de ficar em casa, de conviver com a família. Mas, numericamente, esse número não aumentou. Qual que é a minha preocupação? E eu acho que isso os advogados vão poder ajudar a gente aqui a pensar. De repente, a gente tem o que a desembargadora lá, a Juicy, sempre fala dos nossos Justiça no Bairro, da demanda reprimida. Talvez esse número não tenha chegado para os advogados e para a gente no judiciário ainda, porque as pessoas não conseguem chegar até o advogado para ter a propositura dessa ação e para a gente promover a justiça. O advogado é essencial, promoção da justiça, as partes não estão conseguindo. Uma outra situação é a questão da violência doméstica, embora não seja a área da nossa atuação, nós recebemos todo o reflexo. Então, alguns programas estão sendo criados, né, para dar vazão a esse momento de pandemia aí, para que a gente identifique. Então,
embora o número seja menor, o que a gente até assusta, né? Eu também achei que eu tinha uma percepção de que fosse maior, na verdade ele não é. A gente continua com um número menor de divórcios ajuizados do que em 2019. E aí, só para trazer, para a gente pensar aí um pouco, de tudo a gente tem que tirar algo positivo. É lógico que eu sei que o momento é muito difícil, a gente está perdendo a vida de muita gente, as famílias estão sendo impactadas de muitas maneiras, né? Mas é um momento também da gente se tornar mais criativo. E vou citar aqui algo que eu peguei do IBDFAM, né, que é o Instituto lá Brasileiro de Direito de Família, que é algo que a juíza Luciana Costa, do Tribunal de Justiça do Tocantins, relatora aqui de um julgado, colocou, e isso me tocou muito porque mexe muito com as execuções, principalmente para gente que trabalha com muito volume. E aí ela fala, né, que a paternidade, um dos maiores e mais belos atributos da humanidade, passa a ser não somente um dever do executado, mas um dever de todos, do Estado, da família, inclusive do juiz, que recebe um pedido de prisão civil numa época de pandemia que somente ocorreu no século passado com a gripe espanhola. Ninguém é imortal, a não ser a justiça. E se a justiça é imortal, ela deve se adequar de tempos em tempos, inclusive nas singelas e repetitivas decisões de execução de alimentos. Por que isso me chamou a atenção? Porque, de fato, a gente, nas execuções de alimentos, os doutores que atuam lá na vara de família, né, sabem que a gente tem lá as nossas decisões, e geralmente é uma questão simples. O executado é intimado, não paga, o advogado pede, a gente decreta a prisão civil. E, de repente, num momento desse, a gente é chamado a refletir, buscar algumas situações aí, ser criativo, né, não só no direito, mas na vida, e buscar algo novo para poder solucionar aí essas questões. Então, são muitas coisas para falar. O que eu queria pontuar, o que eu consegui extrair são essas situações, até a questão dos alimentos também. E vou abrir para a doutora Karine e para o doutor Luiz Gustavo para a gente poder conversar, né? Que acho que a ideia da live é que a gente possa aí refletir, né? E conversar um pouquinho sobre essas questões. Sim, doutora, na verdade, uma questão que até eu e o professor Luiz Gustavo estávamos conversando esses dias é a respeito da possível ineficácia da execução quando ela é decretada no regime domiciliar, né? Então, a doutora já tem um panorama de como está sendo o retorno dessas execuções com a prisão domiciliar, se está tendo um pagamento, como que está sendo? Então, o doutor vai querer falar, eu posso responder já? Olha, a gente não conseguiu ainda ter um retorno. O que eu tenho de alguns casos é que um executado se dispôs, claro, não a pagar, mas a cumprir a prisão domiciliar, né? O advogado peticionou, e lógico, ele não pagou. E foi nesse momento que eu pensei em relação a essa situação da suspensão. Mas a suspensão por si só, ela não resolve, porque o processo vai ficar parado e a gente não tem muita ideia de como essa pandemia, como é que essa situação vai se resolvendo, né? E enquanto isso, a criança e o adolescente, eles não podem ficar sem os alimentos. Por isso, eu tenho cumprido, claro, o que está previsto na lei, o que é a recomendação do CNJ em relação à determinação lá da prisão domiciliar, né, em regime domiciliar, mas a gente já começa a pensar naquilo que é uma coisa que não acontece na vara, mas a gente poder unir as medidas coercitivas do rito da coerção patrimonial para o rito da coerção pessoal. Então, já fazer a inserção do nome dele lá no Serasa, mandar para protesto, oficiar ao empregador, se for o caso, suspender uma CNH, que são medidas que geralmente a gente toma lá na execução da coerção patrimonial, nessa da prisão civil. Porque, de fato, depois que se instalou essa situação, a gente não conseguiu mais cumprir os mandados de prisão, né? Até por conta da recomendação do CNJ, o que aconteceu no tribunal? A gente fez um levantamento de todos os processos. A gente sabe do estado inconstitucional das cadeias no Brasil, né? Isso é de conhecimento, é um fato notório. Então, por conta disso, os juízes que são responsáveis pelas varas de família tiveram que fazer um levantamento e todas essas prisões civis, elas foram todas
convertidas em regime domiciliar. O que, lógico, a gente acaba vendo o reflexo, a gente não tem o pagamento da verba. Então, me faz, nesse momento, pensar e já começar a aplicar que algumas medidas da execução patrimonial seja trazida para a coerção pessoal. Certo. Prezados, primeiro eu, como falei, tenho um compromisso daqui a pouco, dentro de 10 minutos, então vou ter que sair em breve. Mas, doutora, antes de sair, eu também gostaria de contribuir, talvez, um pouco com alguns questionamentos. Entendemos aí que nesse período que estamos vivendo de pandemia, e a dificuldade de encontrar um advogado, estabelecimentos abertos, principalmente no período de março até maio, talvez seria algo que pudesse influenciar até no ajuizamento de novas ações, com relação a, por exemplo, a situação de divórcio. Um questionamento que eu tenho também com relação à disponibilidade de dados, nos casos onde existe algum conflito de interesse de guarda do menor, quando estamos neste período de pandemia e existe uma violência doméstica e existe medida protetiva ou a vigilância, a visita mediante vigilância de um dos pais, ou a visita vigiada. Nesse tipo de situação, como que está sendo as determinações, as orientações do tribunal, as decisões da doutora? Poderia tocar um pouquinho neste assunto, doutora? Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho mesmo no caso de uma medida de proteção, que é conferida lá, né, com base na Lei Maria da Penha, pelas varas criminais, mesmo fora da pandemia, geralmente eu não suspendo o direito de convivência desse pai, né? Porque ele tem direito de conviver, a gente vai buscar meios. Em alguns casos, a convivência vinha sendo feita lá no SAI. O SAI não tem um atendimento presencial. Então, o que a gente tem feito? Colocado a responsabilidade, a gente está devolvendo a responsabilidade, voltando lá naquela questão da família, que ela tem uma responsabilidade de se organizar, esse pai e essa mãe de responder por este filho, né? E da intervenção mínima que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, então que esse pai e essa mãe, mesmo com a medida de proteção, que eles indiquem uma pessoa ali do convívio dessa criança para fazer esse traslado. Os avós, se eles estiverem no grupo de risco, não vão poder fazer. Então, de repente, uma madrinha, um padrinho, né, um tio, uma tia, alguém ali do núcleo familiar. A criança, claro, tem que estar lá com o uso da máscara, a questão do álcool gel, não é para pegar a criança para levar os shoppings estão fechados, os lanchonetes, os restaurantes, então esse convívio vai ser restrito ali na residência, né? Mas as visitas assistidas pelo SAI, essas estão prejudicadas. São poucos casos que a gente tem, pelo menos lá na nossa unidade, mas essas sim, elas não estão acontecendo lá no SAI. O que a gente tem feito, eu conversei com as psicólogas, elas têm feito os contatos por aplicativos, como o WhatsApp, porque isso dá para fazer, isso a gente tem colocado nas decisões. Então, lá que seja um período, não dá para estabelecer muito, porque eu sei que tem a questão dos dados móveis, questão financeira, a internet não é disponível para todo mundo, mas pelo menos um mínimo de convívio se tenha, né? Que esse pai ligue, então, mesmo tendo uma medida de proteção, que ele ligue, ele está autorizado a ligar para essa mãe, para falar com o filho, para fazer esse contato virtual. Então, fala através do WhatsApp. Perfeito. Bom, doutores, tendo em vista o meu outro compromisso previamente agendado, gostaria de mandar um abraço virtual a todos vocês. Vou me ausentar da sala, relembrando, juntamente com o Dr. Tiso, nosso coordenador regional do ESA, que no dia 30, agora foi modificado, era dia 29, mas dia 30 nós vamos ter caravana de prerrogativas online aqui em Araponga, junto com os diretores da OAB seccional do Paraná. Tá? Então, todos ficam convidados aí. E, doutora, parabéns, muito obrigado. Vou acompanhar somente agora pelo YouTube, mas eu tenho que me ausentar agora. Um grande abraço a todos. Até mais. Um abraço, doutor. Obrigado.
Obrigado, doutor. Doutora, deixa eu já, não sei se a doutora Karine ia falar alguma coisa, mas gostaria de pedir licença para fazer uma pergunta que foi feita pelo YouTube, pela Alcione Meneguzzi. Acho que se pronuncia assim o sobrenome, se não for, me perdoe, Alcione. Ela pergunta o seguinte: mas nesse caso de novas medidas para obrigar o devedor a pagar alimentos, o advogado já pode requerer ou ainda não está pacificado? Bom, não sei se é exatamente esse o parâmetro da pergunta, mas imagino que seja no sentido dos atos expropriatórios, né? Do rito da execução pelos atos expropriatórios. Se essa conversão ela seria automática, precisaria ser requerida, talvez seria nesse sentido. A gente não tem feito automático, né? Aí respondendo a Alcione, a gente não tem feito automático. Nesse momento, a gente não tem nada pacificado, né? A gente ainda está todo mundo assim refletindo e tateando e vendo como é que a gente vai se posicionar. A gente já sabe que o IBDFAN tem aí um posicionamento em relação a esses ritos, né? Tanto da coerção pessoal quanto a patrimonial, de tudo correr num processo só. Lá na nossa unidade, eu tenho o pessoal entendimento de fazer em processos separados, por uma questão de logística e para poder ter uma efetividade, que do meu ponto de vista, em tempos fora da pandemia, a execução pela prisão civil ela corre muito rápido e a gente consegue um resultado. E se a gente misturar com os atos da coerção patrimonial, a gente não consegue a celeridade que a gente precisa. Então, mas nesse momento, eu não estou convertendo automático, então eu espero que a parte venha, se manifeste, se for o caso, peça, então, esses atos, ou até a conversão de rito, porque, de fato, mesmo a suspensão da execução da coerção pessoal, ela também não tem eficácia. Se a gente só suspende, ela fica ali, a gente não sabe quando e se vai poder cumprir, né? Lembrando que, até vou comentar que nesse webinário, o professor Pablo Stolze, ele até comentou falando, né, que essas previsões da Lei 14.010, elas são transitórias, mas que algumas situações, elas podem, inclusive, depois, no dia a dia, ser prorrogadas, né, serem aplicadas. Então, isso é uma coisa que a gente vai construir junto, o judiciário, né, os advogados, os promotores, até que a gente tenha aí uma pacificação, um posicionamento aí, né? Mas eu acho que lá nos nossos processos eu tenho esperado que os advogados façam esse pedido de coerção patrimonial para a gente poder seguir em frente. Eu não tenho determinado ainda de ofício. Não sei se respondeu, mas lá temos feito dessa forma. Sim, claro. Obrigado, doutora. Também me aproveitando aqui da pergunta da professora Rosilene, que está nos acompanhando, a Rose, ela faz uma pergunta no seguinte sentido: se já foi determinada a prisão domiciliar do devedor, e nesse intervalo se percebe a eventual e possível ineficácia dessa prisão domiciliar, como a doutora já pontuou, pode-se atravessar alguma petição requerendo, por exemplo, a suspensão da CNH, e aí teríamos a prisão domiciliar cumulada com a suspensão da CNH, ou a parte deveria optar por uma das medidas? É possível somar essas possibilidades? Inicialmente a gente tem feito que a parte faça a opção. Então, se vai tocar pelo rito da coerção patrimonial, até para que a gente consiga cumprir todos os atos lá. Eu não tive pedido nesse sentido ainda, né? Só tive ou só de suspender ou de converter. Teria que pensar mesmo se isso é possível. É lógico que já decretada a prisão domiciliar, o advogado, a parte podia comprovar, essa pessoa não está cumprindo. O Rolf Madaleno fala de todo mundo, todo mundo está como se fosse um regime de prisão domiciliar, mas eu não penso bem assim. Eu imagino que muitos do que a gente vê na nossa realidade aqui, as pessoas saem para ir ao mercado, algumas pessoas saem para trabalhar, outras continuam, tem algumas atividades liberadas aí para ir sair para jantar, para ir até o shopping. Então, esse devedor de alimentos que sai em regime de recolhimento domiciliar, como a gente tem na seara criminal a prisão no regime domiciliar, ele tem que ficar em casa. Então, ele não pode sair para ir no mercado, ele não pode sair na farmácia, não é para ele estar em alguma situação
para a igreja, não é para ele estar indo numa loja. E aí, se ele for flagrado, hoje não é difícil disso acontecer, a gente vê nos processos aí, coloca lá a foto, ó, tava tal dia, tal hora, postou lá no Facebook, no Instagram, tava passeando. Então, suspende lá a questão da prisão domiciliar e vamos pensar nas medidas de coerção patrimonial. Acho que tudo vai ser questão da gente, da criatividade, mais dos advogados do que nós. Sim. Não quero ficar fazendo monopólio aqui de pergunta, não sei se a doutora Karine tem alguma colocação para fazer, senão eu já emendo uma próxima. Não pode fazer. Vamos lá, então. Doutora, nessa época em que alguns cuidados eles são muito específicos no que diz respeito ao Covid e algumas precauções, uma eventual ausência de cuidado por parte do detentor da guarda poderia ser utilizado como um critério para questionar a regularidade da guarda sobre esse genitor ou sobre essa pessoa? Por exemplo, levar a criança na rua sem a máscara, e isso ser demonstrado, isso poderia ser também uma parte dentro dessa ideia da criatividade no momento do argumento, já que esse dever de cuidado para com a criança talvez poderia ser entendido como um cuidado para que ela também não se contamine? Sim, eu acho que, claro, precisa ver a circunstância, né? O pai, a mãe tem o dever de cuidado com o filho, não a ponto da gente discutir, né, a situação de uma guarda e tudo mais, mas de repente de uma advertência, né, desse pai, de ser chamado, advertido lá no processo, de que ele pode ter o período de convivência diminuído, né, se ele está sendo relapso. Eu tenho uma dificuldade grande de aplicar multa, porque se tratando de direito de família, a questão da hipossuficiência, raramente isso tem uma eficácia, mas às vezes uma advertência, um aumento ou diminuição de convivência com base nisso, né? Eu acredito que seria eficaz, sim, mas não a ponto de suspender uma convivência. Todas essas medidas são muito drásticas, a gente tem que receber com um pouco de cautela, até porque por conta lá daquela questão da teoria da imprevisão, que a gente usa também para os alimentos, lá da rebus sic stantibus, né? Não gosto de usar muito esses termos em latim, mas lá da teoria da imprevisão, não é porque a gente está em pandemia que tudo se justifica, que a gente vai reduzir todos os alimentos, que então está autorizado o devedor de alimentos não pagar mais, e o pai relapso, que às vezes deixou um pouquinho a criança sem máscara, a mãe vai suspender a convivência, né? A gente precisa receber tudo com um pouco de cautela, precisa demonstrar. Mas sim, dá para advertir, dá para, se for o caso, multar ou diminuir a convivência, né? A gente pode pensar nisso sim, doutor. Ok, obrigado. Eu ia fazer uma outra, mas a doutora acabou já pontuando, que eu ia partir do gatilho da teoria da imprevisão e questionar sobre essa revisão dos alimentos a partir de uma eventual redução salarial, que algumas pessoas sofreram, inclusive com demissões e coisas do tipo. Mas a doutora já comentou essa situação. Não sei se a doutora queria comentar mais alguma coisa. Sim, então, não, eu cito inclusive aqui, porque nesse período de pandemia a gente acaba participando de muita coisa, né? De muitos cursos e tudo mais, inclusive dos próprios advogados aí. E né, num desses cursos que estava essa advogada que eu citei, ela também pontua essa situação. Veja, nós não recebemos lá na unidade muitas revisionais com base na pandemia, como único critério aí de revisão. A gente sabe que muitas pessoas perderam o emprego, estão numa situação difícil, né? Mas a pandemia por si só, ela não é um motivo para a gente revisar os alimentos. Até porque esse devedor de alimentos, essa pessoa que tem obrigação, pode ser que ela tenha alguma outra fonte de renda, ou às vezes ela tenha alguma poupança, alguma coisa de onde ela possa continuar por esse período de exceção sanitária, pagando a pensão naquele valor. Então, não é a pandemia em si que vai, né, simplesmente autorizar uma revisão. Bom, já que eu perdi o emprego e a gente está numa pandemia, então eu não vou mais pagar alimentos. Não, precisa demonstrar, né, mesmo lá na imprevisão, que por conta dessa perda de emprego, da situação de pandemia, se é uma pessoa que está na situação num grupo de risco, então aí sim a gente vai avaliar. Mas a pandemia por si só, ela não autoriza a redução. A doutora está falando, eu cheguei a participar também de um evento online e houve exatamente essa fala
A questão de que a pandemia, ela pode abrir uma brecha para pedidos, assim, né, para o próprio benefício da pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela nem precisa daquela redução da pensão alimentícia, mas ela fala, olha, a pandemia está abrindo essa brecha, então eu vou pedir a redução dos alimentos. E é algo para a gente pensar realmente que nós temos que tomar cuidado. E em razão de ser uma pandemia, de nunca termos vivido isso, o nosso sistema jurídico, ele não se preparou para todo esse contexto, né? Então, em um dia nós estávamos em um mundo normal, no outro dia nós estamos vivendo outra realidade e as pessoas vão para o judiciário pedir o socorro e às vezes você ali naquele desespero para tentar resolver, para dar o acesso à justiça, né? Acaba dando uma decisão, acaba norteando ali o processo, que na verdade vai afetar outros processos, né? E no desespero causa aí esse problema para as pessoas e também para o judiciário ao mesmo tempo, né? A gente acaba abrindo precedentes. Como eu disse, no começo, logo que a gente começou, os processos não param de chegar. Nem sempre a gente consegue despachar a inicial no mesmo dia. Então, o fato é que no dia 17 de março eu estava recebendo as iniciais, no dia 18 a gente já estava numa situação excepcional. E os processos chegando. Então, no começo, eu também, sem saber, suspendi alguns períodos de convivência, limitei ao WhatsApp e tudo mais. Depois, a gente vai se centrando, buscando informações, é novo para todo mundo. A gente só viveu uma situação assim no século passado, né? Então, difícil, o direito não se preparou, nós não estamos preparados. Só que a gente também não sabe como é que será daqui para frente, se a gente vai ter a gente está vivendo a expectativa do novo normal, né? Então, em se tratando de direito de família, eu penso que a gente precisa olhar com um pouco de cautela, principalmente porque vai ter mesmo aquele que vai falar, não, já que a gente está na pandemia, então não pago alimentos, vou entrar com a revisional, e não é bem assim. Então, aquela situação de provar o binômio, sabe, a necessidade, a possibilidade, isso continua no ordenamento, isso a gente tem que olhar com cuidado, né? Até a questão da suspensão da execução, lembrando aqui que acho que os primeiros pedidos que eu recebi, eu acho que até indeferi, depois teve um colega juiz em São Paulo, e o tribunal, que deu uma decisão, o tribunal lá, o TJ de São Paulo, reformou, e entendendo, em alguns casos, pela suspensão, justamente pela falta de ineficácia, pela ineficácia, né, pela falta de eficácia de uma prisão em regime domiciliar. Então, são construções aí que a gente vai fazer ao longo desse período excepcional que a gente está vivendo, né? Acho que é isso. Doutora, tem uma pergunta da Yasmin Pereira, lá no YouTube. Vou ler aqui para a doutora. Doutora, é possível pleitear suspensão do direito de visitas por conta da pandemia, quando levado em consideração que o pai reside em uma cidade que está com grande índice de infectados, como Maringá? Ou seja, o parâmetro de um dos genitores residindo em um local de grande incidência, se isso por si só seria motivo para a suspensão das visitas. Então, gente, de novo, a pandemia por si só, ela não pode ser tomada para a gente tomar uma medida drástica, né? Então, eu não posso pegar a questão da pandemia e, de repente, lançar uma decisão que vai impactar diretamente no nosso maior protegido aí, que é a criança e o adolescente. Então, o que tem que ser visto nesse caso? É claro, a família está lá em Maringá, na região aqui, é uma região que a gente sabe que tem um número maior de infectados. Só por conta disso a gente vai suspender essa convivência? Não me parece o caminho adequado. O pai e a mãe, como eu disse lá no começo, até por conta da previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa intervenção é mínima, e o pai e a mãe, eles têm uma responsabilidade. Então, a convivência, ela é um direito que ela não é só do pai ou da mãe, ela é também o que a gente chama de direito e dever, do pai e da mãe. Então, esse pai e essa mãe, eles também têm o direito de conviver, mas a criança, para ela, é que faz bem essa convivência familiar. Um direito que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a ela. E a gente simplesmente tirar essa convivência porque estamos vivendo uma situação excepcional, a gente precisa ver com cuidado qual que é o mal maior aí. Precisa olhar, essa criança está numa situação, uma criança numa situação de risco, ela está dentro de um grupo de risco,
esse pai ou essa mãe está numa situação de risco, a máscara, nesse caso, o álcool gel, ela é suficiente? Como é que a gente pode fazer para diminuir o constante traslado dessa criança? Olha, nesse período, a gente fazia a convivência todo final de semana, vamos trocar, vamos fazer a cada 15 dias. Ou, já que as crianças estão sem aulas, estão estudando em casa, os adolescentes, então fica com esse pai aí por 15 dias, esse pai acompanha a rotina e tudo mais, e depois você traz o filho de volta, né? Então, vamos fazer dessa forma. Nesse momento, mais do que nunca, é preciso o bom e velho bom senso. Eu estava até olhando aqui para ver se eu não queria deixar de falar o nome da professora, da advogada, né? Que é a doutora Marília Pedroso Xavier. É ela que falou muito bem aí numa palestra para a gente, lá da EMAP, né, da Escola da Magistratura aqui do Paraná, justamente sobre isso, que a pandemia por si só, a gente tem que tomar cuidado e cautela, e aí ela falando para os juízes, né? A gente não pode tomar isso como causa única de suspender pensão, suspender convivência, né, limitar. A gente precisa mesmo construir algumas pontes aí para chegar a uma solução. Doutora, nesse sentido, acredito que seja nesse caminho também que talvez a doutora sustente a resposta, que a professora Rosilene mandou uma outra pergunta sobre a convivência avoenga. Nesse caso, duas situações de risco, né? Os idosos de um lado e as crianças de outro. No posicionamento da doutora, existe um cuidado ou uma restrição maior para um pedido de visitas por parte dos avós, considerando esse dever de cuidado para ambos, duas situações de vulnerabilidade, né, ao mesmo tempo? Então, se os avós estão no grupo de risco, difícil falar isso, né? Como é que você fala para o avô lá que está no grupo de risco, olha, não pode mais ter contato e tudo? As recomendações que a gente recebe aí, vendo, né, eu não sou da área, não tenho conhecimento da área técnica, da área médica, mas do conhecimento que a gente tem aí, do que a OMS tem, né, indicado, que a gente vê. Os idosos, eles têm que ficar no distanciamento social, porque infelizmente, eles estão mesmo no grupo de risco. Então, o que manda aí, o que a gente deve pensar, né? É que esses netos, nesse momento, não façam essa convivência presencial, né? Que façam uma convivência como a gente está fazendo a nossa live agora, virtual, né? É lógico que a gente, que é operador do direito, a gente sabe que tem muitas vozes que cuidam dos netos para o pai e para a mãe poder trabalhar, que não tem uma outra maneira, as famílias não têm dinheiro para pagar uma babá, alguma coisa assim. Então, nesses casos, eu não vou dizer em que são excepcionais, que é a nossa regra hoje, as avós cuidando aí dos netos, né? Então, que se tome os cuidados necessários, o uso de máscara, o álcool gel. De repente, a criança permaneça, então, um pouco mais de tempo com esse avô e com essa avó, para não ficar tendo esses deslocamentos, porque, né, o deslocamento é que essa criança vai ter contato com outras pessoas e que pode se contaminar. Então, é preciso o bom senso. Se tiver num grupo de risco, o melhor é que se faça o convívio nesse momento excepcional da forma virtual, que se garanta o convívio, mas que seja um convívio, né, virtual. Liga um dia sim, um dia não pelos aplicativos aí, o Skype, o WhatsApp, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas é o que a gente conhece aí, né? Mas que faça dessa forma, então. Dá para manter a convivência, né? Mas precisa fazer a ponderação assim de qual que é o interesse maior. Nesse caso, o interesse é manter a integridade e a vida desse idoso ou manter a convivência dessa criança? Nesse momento, a vida me parece que é nosso bem maior. Então, vamos manter o distanciamento social e fazer a convivência via digital, né? Enquanto a gente não tem aí uma vacina ou um medicamento. É até interessante quando a doutora fala essa questão, que eu também lembro de uma fala de um evento virtual em que eu participei, que eles trazem que, nesse momento, nós temos que analisar o melhor interesse da criança. Mas qual é o melhor interesse da criança nesse momento? E o melhor interesse nesse momento é que ela fique em casa e que tenha a saúde dela em segurança, né? Então, entra a questão aí, convivência versus o melhor interesse da criança, né? É que as crianças, a gente sabe que elas não são ainda, elas não são o nosso grupo de risco. Aí, nesse caso,
que a doutora Rosilene, acho que perguntou, né, doutor? Que é a professora. Isso mesmo. Mas por conta dos idosos. As crianças em si, a gente consegue fazer com esses cuidados, né? Elas não estão transitando, estão ficando em casa, elas têm a prioridade absoluta, lógico, mas em relação aos avós, principalmente que são idosos, nesse caso a gente precisa olhar com cuidado para eles, né? Que estão num grupo de risco do vírus. Então, eles têm o direito de convivência, mas essa convivência deles, nesse momento, eu acho que dá para ceder em prol da manutenção da vida dos avós. Nós temos um caso, na verdade, do MPJ, de um senhor idoso, que a doutora determinou a convivência através da mediação do SAI por WhatsApp. Porque não dá, né? Como é que a gente vai colocar a situação do idoso lá colocar a vida dele em risco, né? Nesse momento a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que não é difícil, o conflito é próprio da nossa natureza humana, é isso que eu acho que as pessoas precisam perceber, que é natural que a gente tenha conflito. O conflito ele é próprio da natureza humana. O que a gente precisa nesse momento é de uma forma criativa de resolver esses conflitos, mais do que nunca, e também começar, nós que somos da área do direito, principalmente no direito de família, empoderar, né, os nossos clientes e jurisdicionados para que eles percebam que muito da solução dos conflitos que eles nos trazem estão com eles se empoderar para poder resolver alguns conflitos. A gente serve como mediador, como espectador, para poder indicar os caminhos aí para esse cliente, esse jurisdicionado, pensar numa forma de resolver, né? É bacana, acho que a gente tem tanta tristeza que essa pandemia vem trazendo, mas ela também, de outro lado, tem trazido para a gente a necessidade de uma serenidade, do resgate da nossa condição humana, né? Isso a gente precisa pensar, né? Se voltar aí para quem, né, acredita, para quem tem fé, então a gente é um momento de resgate, inclusive familiar, né? A doutora Karine pediu o levantamento e eu acho que todo mundo ficou pensando mesmo na questão do divórcio, porque a gente tem mesmo uma sensação, até porque a gente vê na mídia, de que as pessoas então estão ficando em casa, estão enlouquecendo com os filhos, com os maridos, né, e com os cachorros. E eu ainda não consegui perceber, lógico, acho que é pouco tempo, não sei se é uma demanda reprimida, mas numericamente ainda não apareceu. Acho que os conflitos vão surgindo, mas acho que as pessoas também vão conseguindo resolver. Né? A gente torce para que não, né, doutora? Não, é o contrário, doutora. Os advogados, eles têm uma função essencial à justiça, e a função do advogado justamente, e isso é uma cultura que a gente precisa mudar, né? O advogado ele tem que levar para o judiciário e pensar na mediação para que a gente possa, inclusive, homologar isso, empoderar as partes para que elas saibam que o advogado ele é essencial na solução do conflito e que ele possa levar isso para que o judiciário possa homologar, mas que eles entendam também que muitas vezes só a nossa decisão, não dá nem para dizer que é um pedaço de papel, porque no nosso caso aqui do Tribunal do Paraná não é mais papel, né? Mas que só a decisão do juiz, muitas vezes, ela não vai resolver, porque a gente não está lá na realidade, não sabe o dia a dia, às vezes dá uma decisão lá, vamos falar por WhatsApp, mas a pessoa não tem celular, a pessoa não tem dinheiro para colocar crédito, a pessoa está desempregada, quer dizer, que convivência, que celular, né? Então, é um pouco dessa percepção. Na verdade, eu venho nessa linha, né, da conciliação da mediação, o doutor Luiz Gustavo também, e já é uma consciência que nós tínhamos que ter normalmente, né? Mas a gente vê que a pandemia, ela trouxe essa outra percepção. E, na verdade, a percepção de que se os conflitos não começarem a ser resolvidos extrajudicialmente, a gente vai ter uma superlotação maior ainda do judiciário. Porque a gente já sabe que o judiciário ele não dá conta do número de demandas. E se a gente tornar esse litígio aí maior ainda, vai chegar um momento que o judiciário realmente não vai dar conta mesmo. Então, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado e tentar mesmo levar para essa linha da mediação. E esse momento da pandemia, ele abre essa brecha para que a gente veja a importância da mediação, né?
Sim, eu penso assim também. E aí, só estou lembrando uma coisa aqui que eu acho que não me perguntaram, mas que a gente que está dentro da nossa questão das execuções de alimentos e que eu preciso falar, acho, não sei se o doutor Luiz também queria me perguntar, o doutor Luiz Gustavo, em relação lá ao nosso auxílio, o nosso benefício emergencial lá, que os advogados pedem lá, a penhora e tudo mais, que é algo que vem, isso é uma coisa que vem pedindo muito, além da questão da prisão, essa questão do auxílio emergencial, que o governo federal fez o pagamento lá, dizer que a gente tem concedido, né, a penhora lá de um percentual para que esses nossos alimentandos, né, possam receber pelo menos alguma coisa nesse período de pandemia para garantir mesmo, né, já que a prisão não tem feito o efeito que a gente sempre espera, né, e acaba acontecendo de ter o pagamento, esse auxílio emergencial ele veio em boa hora, ele acabou dando um bom resultado lá. A gente conseguiu, claro, não de todos, né? Mas em alguns casos a gente conseguiu, embora a prisão não tenha dado resultado, mas o auxílio emergencial a gente conseguiu alguns bons resultados para que as crianças e adolescentes recebessem a pensão. E é isso, doutor. Mais alguma questão? Doutora, no que diz respeito à questão da vara da infância, os internamentos estão suspensos também? Isso é uma área que eu realmente acabo não atuando. A internação dos adolescentes? Isso. Não, então, na verdade, a gente tem evitado, em alguns casos que não tem uma gravidade, né, nos atos infracionais, então a gente tem feito a aplicação de outras medidas, que agora que elas estão retomando, né, a liberdade assistida, a medida de prestação de serviço à comunidade, mas a gente tem mantido, sim, as internações, porque alguns casos são muito graves, não tem como. Aí os juízes que são responsáveis aqui no Paraná pelos CENSES, né, são os centros lá em que ficam os adolescentes, eles têm tomado aquelas medidas sanitárias de não ter o acesso, né, a convivência também é feita com a família de forma virtual, né, por telefone ou por chamada de vídeo. Então, a gente tem mantido dessa forma. Os acolhimentos dos nossas crianças em situação de risco, elas também estão sendo mantidas. A gente limitou, né, a questão da convivência, da visita. Então, as famílias também lá, no que se refere aos acolhimentos, fazendo essa convivência de forma virtual, por telefone, por chamadas de vídeo aí, com esses nossos meios que a gente tem, o WhatsApp, o Skype, a gente tem realizado dessa forma. Como as nossas audiências, que eu tenho que aproveitar esse momento de live aqui para dizer, gente, a Vara de Família está fazendo audiência. Nós estamos mantendo a nossa pauta. Tenham paciência, a gente atrasa, como atrasamos hoje aqui, eu peço inclusive desculpas. Eu e a doutora Karine ficamos aí até às 7 horas em ponto na nossa audiência de instrução. Mas sim, com um pouco de criatividade, paciência e bom senso, a gente tem mantido inclusive a pauta. As pessoas, isso é uma coisa que me surpreendeu, né? As pessoas estão comparecendo, estão fornecendo os telefones. A Juliana, que é a nossa chefe, que faz um trabalho brilhante lá na Secretaria da Família, ela tem conseguido os contatos, tem agilizado, feito as intimações. Os advogados têm sido muito participativos, né? A gente precisa de paciência, lógico que as conexões não são as mesmas, né? Lógico, o tribunal tem uma conexão muito melhor disponível lá para a gente no fórum, mas mesmo assim é importante dizer que o Paraná, o nosso Tribunal de Justiça do Paraná, ele está na vanguarda. Não posso deixar de falar aqui que a gente já tinha uma preocupação com todo o aspecto digital da nossa justiça, né? Nossa vara já é digitalizada há muito tempo, nosso processo. E aí, com essa pandemia, o tribunal deu todo o apoio para que a gente pudesse fazer essa prestação de serviço. E a partir de maio, eu retomei a nossa pauta, né? E assim a gente tem feito. Eu estou encerrando o mês de junho e a gente tem conseguido fazer as audiências. Eu tenho uma experiência aí do que me relatam meus irmãos, que trabalham um na Justiça Federal, outro na Justiça do Trabalho, e o cunhado que trabalha na Justiça Estadual de São Paulo.
das dificuldades que eles têm em realizar essa, né, em fazer todo esse trabalho de conscientização de nós, que somos operadores do direito, para fazer as audiências acontecerem de forma virtual. E eu devo dizer com orgulho que o Tribunal de Justiça do Paraná ele está na vanguarda, porque a gente tem conseguido fazer, e eu sei que não é só na nossa unidade, né? Eu sei que as nossas varas criminais, por exemplo, em Arapongas, estão conseguindo fazer. Não tenho notícia das outras varas, mas eu sei que no Paraná muitas estão realizando. E para minha felicidade, inclusive na infância e juventude, que é uma área um pouco mais sensível, a gente conseguiu fazer audiência, inclusive ouvindo um caminhoneiro, eu preciso deixar esse registro aqui, que a gente fez uma audiência, ele foi ouvido em 2 processos em que ele era testemunha, né, foi testemunha, e ele não tem acesso à internet, estava na estrada, né, e o Cisco Webex, que é esse sistema que o CNJ fornece para a gente, ele possibilita que você faça a oitiva da pessoa pelo telefone. Então, nós gravamos a voz dele, tomamos o depoimento, o processo vai seguir, e é difícil, mas a gente precisa mesmo, nesse momento de pandemia, se reinventar, tirar um pouco das amarras. Eu sou da época do processo de papel, né? Quando eu entrei no final da faculdade, só que me apareceu a internet, e eu também tive uma resistência quando o ProJude chegou para a gente, de ter um processo todo virtual, os depoimentos gravados, quando o juiz começou a fazer depoimento gravado, eu também tinha uma resistência. Mas o fato é que quando vem uma situação excepcional dessa, a gente não consegue enxergar uma outra forma, a gente precisa ser criativo. E como é que eu vou deixar de prestar um serviço que é público, que o judiciário avocou para si, tem que, né, entregar a jurisdição, só por conta da pandemia? Precisa entregar, então vamos fazer o que é possível, né? Então, advogados aí que atuam na nossa área, lá na nossa unidade, estamos fazendo as audiências e contem com o nosso auxílio para que a gente siga com a nossa pauta aí enquanto for necessário. Doutora, tem mais duas perguntas. Eu falo muito mesmo, hein? Fique tranquila. Tem 2 perguntas aqui no YouTube, vou ler para a doutora. A primeira é da Denise Rodrigues Rorato. Ela diz o seguinte: posso concluir, então, que a pandemia não será motivo para qualquer modificação na convivência, mas se comprovado o descumprimento das medidas impostas, pode surgir pedido nesse sentido? Eu acredito que é nesse sentido que a doutora tinha até falado, né? Sim, isso mesmo, que a gente precisa de alguma demonstração de que, além da pandemia, né, o responsável, aí, ou pai ou mãe, às vezes o avô, que é guardião, não está cumprindo com as medidas necessárias, e aí sim a gente vai pensar assim, em rever essa convivência, essa guarda, né? Claro, cada caso a gente vai analisar lá com aquilo que os advogados criativamente sempre trazem para a gente, né? E o Eric Luz Pinto diz o seguinte: é possível a guarda ser concedida para o pai e a residência principal da criança ser da mãe, com as visitas sendo realizadas pelo pai em finais de semanas alternados? A guarda a gente tem hoje que a guarda ela é legalmente compartilhada, né? Isso está pacífico, inclusive o STJ, né, já decidiu que mesmo que o pai e a mãe não tenham uma boa comunicação, a guarda ela é compartilhada, salvo em casos aí que a gente verifica que o pai ou a mãe não tem mesmo condição do exercício, então vai fixar de forma unilateral. Ou, claro, se um deles concordarem que a guarda seja unilateral. Agora, me soa um pouco difícil de pensar assim, a guarda com o pai e a residência principal com a mãe, porque a residência principal, ela geralmente fica com aquele que tem a posse fática da criança por mais tempo, por uma questão até burocrática, eu sempre falo em audiência, né, do estabelecimento de uma residência. Nesse caso aí, então, não seria uma guarda unilateral do pai, porque se a guarda é unilateral do pai, a residência principal desse filho necessariamente é a casa do pai. Se for uma guarda compartilhada, nada impede que ele passe mais tempo na casa do pai, porque depende de como estabelecer a convivência, mas a residência principal seja, assim, na casa da mãe. Isso é possível, se na guarda compartilhada. Às vezes o pai tem um pouco mais de disponibilidade,
de levar e buscar esse filho na escola, levar para as atividades, né? Tem uma profissão que permite que ele tenha um pouco mais de tempo, embora a residência oficial seja lá na casa da mãe, né? Por uma questão burocrática, uma questão de onde a criança vai ser encontrada, então fixa lá. Mas aí, nesse caso, a guarda não é unilateral, a guarda é compartilhada. Não sei se era isso, Eric, se quiser dar um feedback para a gente aí, né? Estava sem áudio. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Da Yasmin Pereira. Doutora, as respostas do INSS sobre eventuais vínculos trabalhistas não vindo. Os ofícios são expedidos pelo judiciário, todavia sem retorno. Nesse caso, podemos pedir a aplicação de multa diária a fim de obrigar o INSS a responder esses ofícios e possibilitar a continuidade das execuções? Ou seria infundado esse tipo de requerimento? Olha, Yasmin, a gente tem lá na nossa unidade, a gente tem diminuído a expedição de ofício para o INSS, porque agora a gente tem habilitado lá, a própria secretaria faz a busca quem trabalha lá mais, atua com um pouco mais de intensidade na vara, sabe que a gente tem feito a busca via CAGED, né? Os nossos servidores foram habilitados para fazer a busca via CAGED, é o InfoSeg e o CAGED. Então, a gente consegue buscar os vínculos. Eventualmente, a gente manda ofício para o INSS para o caso de não ter lá exatamente o vínculo atual. Mas sim, se o INSS tardar, ele está causando aí uma situação de obstrução, sim, pode ser fixada a multa no caso de descumprimento, se ele não oficiar. Como a gente faz com a Caixa Econômica, quando não informa lá a situação do fundo de garantia, às vezes reiteradamente a gente oficia e aí a Caixa não informa, aí fixa a multa para poder ter essa efetividade. Mas primeiro dá para fazer o pedido de busca nessa forma pela própria secretaria, via CAGED e o InfoSeg. Doutora, só compartilhar aqui que a professora Rosilene escreveu: registro meu elogio ao atendimento remoto da Vara de Família. Super prestativos, pessoal de parabéns também. Então, quando as pessoas elogiam, a gente tem que pontuar, porque sempre as pessoas são muito prontas para criticar, né? Então precisamos pontuar os elogios também. Não, e eu agradeço o elogio e estendo, porque eu tenho que dizer que a equipe lá, eu não dou conta do trabalho, eu sei das minhas limitações e dificuldades, mas eu devo dizer que eu tenho uma equipe excepcional. A chefe de secretaria, que é a Juliana, os doutores conhecem, ela assumiu a presidência e junto comigo dessas audiências, ela está coordenando e ela tem feito isso de uma forma, assim, excepcional. Eu tenho que agradecer todos os nossos servidores, porque todos estão trabalhando com muito empenho, tentando atender da melhor forma. A minha equipe da minha assessoria lá, todas, né? A Luísa, a Priscila, a Marisa e a Juliana, que os doutores já conhecem, também tem nos atendido, assim, mesmo a gente estando distante aí, a gente conversa todos os dias pelos nossos meios aqui, que o Tribunal disponibiliza, a gente tem o Skype, a gente tem o WhatsApp, né? Do nosso gabinete. A Juliana lá na assessoria, eles criaram o WhatsApp. Eu não sei muito dessas coisas de informática e tudo mais, eu sou um pouco analógica ainda, mas as meninas lá criaram esse Skype, esse WhatsApp, que os doutores têm acesso lá, se eu não me engano é o WhatsApp Business, né? Que isso foi uma criação delas para atender os advogados, tanto na assessoria quanto lá na secretaria. E dizer também que, enquanto o núcleo da Unopar estava nesse momento aí sem conseguir atender, a secretaria criou lá, a Juliana criou um formulário, a parte manda pelo WhatsApp os dados, ela manda o link com o formulário no Google, a parte preenche aquele formulário e eu faço a nomeação do advogado dativo, para que ela não fique sem a atuação aí de um advogado nesse momento de pandemia. Então, mesmo os dativos, é bom que se diga, a gente não deixou de fazer as nomeações. A gente não tem o atendimento presencial, mas a parte envia um WhatsApp, aí a nossa secretaria responde com o formulário, a pessoa preenche, é um formulário bem simples do Google, preenche, consegue inserir a documentação lá pelo WhatsApp mesmo, que é esse WhatsApp Business, e a gente insere isso no Projude e eu faço a nomeação. E aí o advogado recebe,
né, entra em contato com a parte, junta a documentação e ajuiza a ação. Da mesma forma, a gente tem feito também os pedidos para regularização de guarda, a questão das autorizações de viagens, né, que aí afetam a infância. Então, nós temos prestado o serviço lá na nossa unidade dessa forma. Eu sei que não é a mesma coisa, lógico, né, o nosso trabalho presencial, mas a gente tenta, né, fazer o atendimento funcionar da melhor maneira possível para não deixar ninguém sem atendimento. Doutora, só pegando no gancho aqui do elogio, o Eric Luz Pinto também mandou um recado dizendo que a Juliana tem dado uma atenção extraordinária. Sempre que precisei, fui muito bem atendido. Parabéns. Agora que eu estou percebendo que é o Eric que foi meu aluno. Tudo bom, Eric? Não tinha percebido que era o Eric advogado. Então, isso de fato demonstra como o pessoal tem ficado satisfeito aí, com Juliana, o serviço. depois vou repassar esses elogios aí, porque o pessoal sempre trabalha com muita ansiedade, né? Oi, Karine. Acho que tem uma outra pergunta do Cristiano. Isso. Você quer fazer? Pode ficar à vontade. Fique à vontade, por favor. Pode fazer, por favor, Karine. Doutora. Em questão de o filho estar em uma cidade com grande número de infectados, pode-se pleitear a guarda até por segurança da criança? Então, de novo, isso não é a questão determinante, né? A gente tem que pensar também que essas crianças, não é porque a gente está numa pandemia que elas deixaram de ter rotina, elas continuam fazendo suas atividades escolares, né? Elas têm lá o ambiente que elas vivem, e aí no momento de pandemia, se simplesmente alterar uma guarda só porque ela está numa região, né, que tem uma incidência maior, é preciso cuidado, né? A gente precisa ver se existe, vou dizer de novo, alguma situação de risco. Então, é uma criança que tem um problema grave de saúde, que a mãe ou o pai está sendo relapso, né, que está deixando sair na rua e tal, então aí a gente vai avaliar. Mas só porque ela está, né, ali, de repente, numa região que tem uma incidência maior, então está lá no estado de São Paulo, que a incidência é maior, então nós vamos trazer a criança para outro lugar, tem que tomar cuidado, porque às vezes até nesse deslocamento é o momento da contaminação. Né? Não sei se você está pedindo, mas a gente precisa avaliar, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta minha. Assim, eu vi também nessas lives um certo assim, comentário e uma análise no sentido de que as crianças que estão em abrigo serem colocadas possivelmente ali na casa de um primo, na casa de um tio, por conta ali dela ficar muito tempo no abrigo sozinha, né? Às vezes não é o caso da destituição do poder familiar, e daí você insere ali na casa de um primo, na casa de um tio, para que não fique ali só no abrigo. Aconteceu algum caso aqui? A doutora chegou já a pensar a respeito ou não? Então, a gente tem na nossa vara da infância, aí falando da infância e juventude, né? Na vara da infância e juventude, a gente ainda não tem no município de Arapongas e Sabáudia o acolhimento familiar. Já tem previsão, salvo engano, tem uma lei municipal, mas isso é algo que depende do executivo, não da vara da infância, né? O acolhimento familiar. O CNJ, por conta da pandemia, ele recomendou que os juízes da infância, nesse caso, como eu cumulo família, infância e outras coisas, então ele recomendou que a gente fizesse esse levantamento. Lá no nosso abrigo foi feito um levantamento, mas a gente não vislumbrou possibilidade de encaminhar essas crianças, não para famílias acolhedoras, porque a gente não tem, mas para as próprias famílias ali, que a gente chama de família extensa, né, para poder receber essas crianças. Justamente porque a gente tem um bom atendimento no abrigo, inclusive foi feito teste, né, todos as nossas cuidadoras, toda a equipe do abrigo lá de Arapongas foi testado, deu negativo, graças a Deus, para todos, né? E a gente tem feito da seguinte forma, até por recomendação do tribunal e a recomendação do CNJ. A gente limitou o acesso daqueles que estavam tendo a convivência, né? Então, esses
pais e mães e avós e tios que estavam fazendo esse trabalho para que a criança volte para esse convívio familiar, a gente deu uma segurada, faz isso de forma remota, até para resguardar, né? Mas é possível sim, em havendo famílias, né, acolhedoras nas comarcas, a recomendação é que a gente faça essa entrega, e se tiver alguém da família que possa receber essa criança ou esse adolescente, melhor que ela fique num ambiente familiar do que no abrigo. Lembrando sempre que abrigamento, medida excepcional. A gente só mantém a criança ou adolescente lá em casos extremos, né, quando não há mesmo meios de fazer essa inserção. Nesse momento, não tem ninguém em acolhimento familiar ou com outra família, porque a gente conseguiu blindar, né, as nossas crianças lá e adolescentes em relação à pandemia, né? Mas é a orientação, sim, doutora, que os juízes façam esse encaminhamento. Nós, assim, sabemos que está tendo um problema muito grande para a educação na questão ali de assistir às aulas, entregar as atividades e tudo mais das crianças e adolescentes. Já chegou para o judiciário alguma solicitação por intermédio do Conselho Tutelar ou Ministério Público de providências, assim, de eventual abandono, né, intelectual e tudo mais? Então, bacana, doutora, citar isso, porque não chegou, olha, sabem que na nossa vara lá, a gente tem todo um trabalho preventivo, né? E não é um trabalho meu, nem só da unidade, mas também em conjunto com o Ministério Público. Eu sei que o doutor Marcos, né, que é o promotor que atua lá na infância, ele fez um trabalho semana passada, salvo engano, ele foi chamado a fazer uma live também, algo, né, nesse sentido, para falar com os pais, porque a gente estava com um déficit aí de 10% de crianças e adolescentes que não estavam conseguindo esse acesso. Então, o Dr. Marcos fez aí, eu não sei dizer se foi uma palestra, se foi uma live, como é que foi, mas eu sei que ele atuou preventivamente, né, que é o trabalho que ele faz lá muito bem no Ministério Público. Então, para que não haja essa evasão escolar, preocupado com a evasão escolar, ele fez esse trabalho preventivo. Então, eu sei que ele fez uma reunião, a convite, eu acredito que alguém lá da educação, com os pais e com os alunos, para que a gente consiga melhorar aí que esse índice que está em 10%, né, que é um índice que a nosso ver, ele é um índice alto, então como é que isso pode ser resolvido para que essas crianças, esses adolescentes, possam ter acesso às apostilas, porque quando não tem internet, então as aulas que estão sendo gravadas. Eu sei que ele fez um trabalho preventivo, de modo que, como ele fez esse trabalho preventivo, juridicamente, em termos de processo, lá na vara da infância ainda não chegou nada, né? Mas ele já teve essa preocupação, ele já se adiantou em relação a isso, para que a gente não tenha uma evasão escolar aí significativa, né, em relação à pandemia, né? Que essas crianças e adolescentes não fiquem fora da escola. Ok, satisfeita. Obrigada. E é isso, gente. Doutor, mais alguma questão? Eu não sei, eu estou bem tranquila aqui, a gente, né, não sei do horário, não estou controlando. Aí vejo Chegou uma pergunta aqui, doutora, da professora Rosilene. Deixa eu ler aqui a pergunta. Depois dessa pandemia, além da família extensa, pode-se considerar a possibilidade de família acolhedora na comarca? Sim, então, a gente foi feita uma reunião no ano passado com o pessoal lá da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente já tem lei municipal, está sendo feito um trabalho. O que eu devo dizer sobre a família acolhedora? Lógico, eu pessoalmente eu tenho um pouco de preocupação como juíza com a família acolhedora, embora eu tenha ciência de que é a nossa recomendação hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o abrigamento é sempre uma medida excepcional, mas há uma preocupação porque ali no abrigo, o juiz, o promotor, a gente tem um contato muito grande. Você vai lá, você faz a inspeção e tudo mais. E a família acolhedora, o juiz vai ter um acesso, mas a responsabilidade ela é do executivo, né, do poder executivo.
E a gente tem toda uma situação também para poder cadastrar essas famílias que vão poder receber essas crianças, adolescentes, para poder cuidar. Então, não depende, assim, muito do judiciário. A gente apoia, claro, tem que ter. Felizmente, o nosso número de abrigados, ele não é um número, em relação a outros municípios do mesmo porte, ele não é um número grande, né, não é um número alto. A gente tem uma boa estrutura lá no nosso abrigo, mas o ideal, lógico, é que a gente não tivesse nem abrigo, que a gente tivesse só famílias acolhedoras, para que quando uma criança estivesse em situação de risco, em vez dela ser acolhida, né, ficar lá no abrigo, ela fosse para essas famílias acolhedoras. Mas já há, doutor, a lei municipal já tem previsão, é uma questão aí de fazer uma campanha, de fazer o cadastramento. Não é uma coisa tão simples, porque nem todo mundo, tem muitos requisitos, nem todo mundo está disposto, né? Tem toda uma responsabilidade aí de acolher. Essa família acolhedora não vai poder adotar, né? Então, é um tema bem delicado, assim, é uma matéria bem complexa da gente trabalhar. Não sei se respondeu, doutora, aí a senhora dá um feedback aí para a gente. Professor, seu enviado. Tá sem aula. Eu esqueço, desculpe. Obrigado, doutora. Eu tinha perguntado se a doutora Karine tinha alguma coisa para falar, mas só colocando que algumas mensagens aqui no YouTube, parabenizando e agradecendo pelos esclarecimentos. A professora Rosilene também respondeu que sim, foi esclarecido, agradeceu. Acho que esgotamos. Não sei se a doutora Karine tem mais alguma coisa para perguntar. Não, estou satisfeita. Eu vou deixar a doutora Karine encerrar, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, mas quero, então, mais uma vez agradecer a doutora Tatiane, agradecer a doutora Karine pela ideia, por ter, de fato, pensado no evento e dado seguimento nisso, agradecer a doutora Tatiane pela prontidão em estar nos auxiliando e, de fato, se colocando à disposição à noite, após um expediente, para esclarecer pontos que são tão importantes para a gente. Que a doutora Tatiane seja sempre muito bem-vinda e se sinta sempre muito bem-vinda na nossa casa. A OAB também é uma casa que acolhe todos os juízes e todas as pessoas que, de alguma maneira, possuem compromisso com a sociedade, com a democracia, com aquilo que possa melhorar a nossa sociedade de maneira geral. Agradeço também a todos os participantes, agradeço o pessoal da ESA de Curitiba, Gustavo, que nos tem dado uma assistência fantástica. Preciso relembrar o aviso que o Dr. Vitor passou sobre a live que vai acontecer dia 30, sobre as prerrogativas da advocacia, que vai contar com a presença dele e também com alguns membros da OAB aqui de Arapongas. Também quero aproveitar para falar sobre a live que acontecerá dia 29 de junho, às 20 horas, que ela foi pensada e organizada pelo Dr. Pedro Nicastro, sobre questões previdenciárias, vai falar sobre o tema 995 do STJ, tema 28 do STF, e todos esses eventos também em parceria com a Escola Superior. No mais, só me resta mais uma vez agradecer a todos. Muito obrigado mesmo, e que esses momentos possam acontecer mais vezes. Então, boa noite a todos. Obrigado, doutora Karine. Doutora, quer falar antes? E daí eu faço o encerramento? Eu quero só agradecer, dizer que é um prazer sempre. A ideia aqui não é, a gente não tem, né, condição de ensinar, né? A gente está aqui para poder pensar e refletir. E eu gosto muito de refletir com os senhores, porque isso sempre me faz pensar e me faz melhorar. E eu acho que a gente tem um compromisso, como o doutor Luiz Gustavo bem disse, com a justiça, com a democracia, de manter a justiça acessível a todos. Para isso, o juiz é uma pessoa importante, mas o advogado, a gente não pode esquecer que é essencial para a promoção da justiça, assim como o Ministério Público, e lembrar sempre que a gente está em pé de igualdade, né? Por isso que eu sempre digo que eu estou juíza,
e que nós estamos aqui para poder atender a quem busca, né, uma solução e que a gente sempre que seja uma solução pacífica. Então, já agradecendo aí todos e todas, obrigada pelo carinho, espero que vocês possam refletir e contribuir com a gente aí para que a gente possa melhorar cada vez mais aí o nosso judiciário. Obrigada, doutora Karine. Então, já caminhando para o encerramento, né? Também estar no meu muito obrigada. Agradeço a doutora Tatiane. Para nós é uma satisfação enorme ter uma juíza de família que traz essa causa humanística, que traz a intenção aí da solução dos litígios. Essa visão diferente, a gente sabe que pode mudar o rumo da sociedade, né? A partir de que a gente coloca todos para refletirem os problemas, a gente sabe que os olhares, eles mudam. Então, eu agradeço, doutora, por isso, agradeço por sempre estar à disposição da UAB, né? Sempre estar presente, e como o doutor Luiz Gustavo falou, a casa está de portas abertas, e espero que a gente continue aí nessa parceria e caminhando aí pelo melhor, né? Buscando o melhor. Agradeço ao professor, doutor Luiz Gustavo, sempre digo professor porque tem costume, né? Eu brinco que eles plantam e daí depois eles colhem os frutos, né? E eu sou um fruto do plantio deles, então tenho muito a agradecer por isso, desde a faculdade. Obrigada por ter proposto aí a parceria, né? Para a ESA estar encampando essa live. Espero também que a gente possa realizar outros eventos juntos. Agradeço ao Gustavo da ESA, que está aqui até agora, ajudando a gente na parte técnica, né? E passamos do horário. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço também ao AB por abrir as portas para que a gente possa realizar isso, para que a gente possa realizar as atividades da comissão, né? A comissão em si, a gente fala que tem um papel social, então a gente tem sempre que voltar os olhos para a função social do advogado. A função não é só olhar para honorários, né? A função é a gente olhar para a sociedade e buscar a melhor forma que a gente pode ajudar a sociedade a resolver os litígios. Então, nós estamos à disposição. Agradeço a todos os presentes. Tendo sugestões, a comissão está assim, aberta a essas sugestões para que a gente possa buscar aí sempre a defesa do direito das famílias, das crianças e dos adolescentes. Acho que a doutora tem uns telefones para passar, né, doutora? Das meninas. Até é bom a gente passar isso, depois a doutora passa para nós, a gente divulga nas redes sociais, tá bom? E no mais, obrigada a todos, gente. Doutora, se quiser passar o telefone... Vou só passar rapidinho aqui, porque elas pediram, então, por favor, para quem puder, além de colocar o telefone das partes e o e-mail nas petições, nós temos aqui o contato pelo WhatsApp da Juliana, que é o 43 99 811 3835. Então, o 99 811 3835 da Juliana. O da Fernanda também 43 99 841 7463, 99 841 7463. E da Érica, né, que é a nossa assistente social, que está lá com o nosso sistema Siga-me, né, que é do tribunal, é o 43, então 3303 2643. 3303 2643. Eu estou sem aqui o nosso WhatsApp da vara e da assessoria, mas a gente tem na página do tribunal e aí nós estamos lá à disposição também. Dá para fazer os contatos lá, né, as chamadas e tudo mais, pelo telefone e também pelo WhatsApp ou, claro, se for o caso, até por e-mail também. Às vezes quer mandar alguma coisa, algum arquivo maior, a gente recebe também por e-mail. Tá bom? Obrigada e uma boa noite a todos e todas. Obrigada pela atenção. Só o horário do atendimento das meninas do site. Sim, a gente está fazendo o horário de atendimento, elas têm um horário mais flexível, o atendimento do meio-dia até às 6 da tarde, mas elas marcam os atendimentos de acordo com a possibilidade das pessoas. Então, aí quem é parte no processo, elas combinam sempre os horários que as pessoas podem, então elas têm uma flexibilidade lá em relação aos atendimentos. O da Érica, só que é o fixo,
Aí é do meio-dia até às 18 horas, né? Do meio-dia às 6, que é por conta do sistema do tribunal, que é o Siga-me. Então, esse é o horário. Mas no WhatsApp, elas atendem no horário do fórum, né, do expediente, no meio-dia às 18, mas depois com as partes elas combinam lá os horários que ficam, né, disponíveis para as pessoas dos processos. Ok, doutora. Muito obrigada. Obrigada, uma boa noite aí a todos. Bom descanso. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Até mais.